A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu sou o presbítero João de Deus. Faço parte da 4ª região da Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo, na congregação de Valparaíso de Goiás, na etapa D, sob a direção do pastor Juarez. Continuando o projeto de leitura do segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 3, do verso 10 a seguir. No Santo dos Santos, fez 2 querubins de madeira e os cobriu de ouro. As asas estendidas junto dos querubins mediam o comprimento de 20 côvados. A asa de um deles, de 5 côvados, tocava na parede da casa, e a outra asa de 5 côvados tocava na asa do outro querubim. Também a asa do outro querubim era de 5 côvados e tocava a outra parede. Era também a outra asa igualmente de 5 côvados e estava unida à asa do outro querubim. As asas destes querubins se estendiam por 20 côvados. Eles estavam postos em pé e o seu rosto virado para o santo lugar. Também fez o véu de estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino, e fez bordar nele querubins. Fez também diante da sala das colunas de 35 côvados de altura, e o capitel sobre cada uma de 5 côvados. Também fez cadeias, como no Santo dos Santos, e a pôs sobre a cabeça das colunas. Fez 100 romãs, as quais pôs nas cadeias. Levantou as colunas diante do templo, uma à direita e outra à esquerda. A da direita chamou-se Jaquim e a da esquerda Boaz. Meus amados, nesta segunda parte do 3º capítulo, nós continuamos aqui na descrição do templo. E nós começamos a falar do Santo dos Santos. O Santo dos Santos estava diretamente relacionado à manifestação da presença de Deus. Dentro dele ficava a Arca da Aliança. O Santo dos Santos é uma figura da Igreja, onde Cristo nos indica o caminho que temos que seguir em direção ao lugar santíssimo. Somente o sumo sacerdote tinha autorização para entrar no Santo dos Santos. Uma vez por ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com o sangue de touro pelos seus próprios pecados e novamente com o sangue de bode pelos pecados do povo. Os querubins que estavam na sala serviam para lembrar ao sumo sacerdote, quando entrava no Santo dos Santos, que esta sala representava o tabernáculo e representava a presença de Deus, mas jamais deveria adorar os querubins. Os querubins guardam a glória de Deus. No original, quando Deus ordena a construção dos querubins, eles eram de ouro batido e formavam uma só peça, com o propiciatório, como diz em Êxodo 25, que diz assim: farás 2 querubins de ouro batido, os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte e outro querubim na extremidade de outra parte, de uma só peça. Como propiciatório, farei 2 querubins nas 2 extremidades dele. Isso está em Êxodo 25, 18 e 19. Mas aqui Salomão faz os querubins de madeira e cobre com ouro, o que também pode nos levar a uma alegoria de nós mesmos, que viemos do pó e ao pó retornaremos. Mas agora somos instrumentos de manifestar a glória de Deus, conforme Gálatas nos diz: porque todos quantos fostes revestidos de Cristo e fostes batizados em Cristo, de Cristo fostes revestidos. Porque diz assim Gálatas: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo fostes revestidos. E assim nós, que somos de material perecível, que voltará ao pó, agora revestidos, nós precisamos representar ou mostrar a glória do nosso Deus. O véu que separava o lugar santo do Santo dos Santos, ou Santíssimo, ele fazia separação esses dois, e quando Jesus veio e morreu na cruz, o véu que fazia essa separação foi rasgado de cima a baixo. E agora nós temos acesso ao nosso, por meio do nosso Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus, nós temos acesso direto ao nosso Deus.
Porque Jesus, quando veio e rasgou o véu, quando morreu na cruz, ele tornou-se o nosso sumo sacerdote. Ele entrou na presença de Deus e ofereceu sua própria vida como sacrifício por nossos pecados, conforme diz o livro de Hebreus. Então, o Santo dos Santos, que era acessado uma vez, agora nos está disponível diariamente para entrarmos nele através de Cristo Jesus, do qual fomos revestidos, e refletirmos a glória do nosso Deus. O véu não está mais nos fazendo esta separação. Quanto às duas colunas, cujos significados são Jaquim, quer dizer, ele estabelece, e Boaz, nele há força, isso nos faz notar uma semelhança destes elementos com o batismo no Espírito Santo. Pois quando nós cremos no Evangelho, nós somos então batizados, nós somos então marcados, carimbados com o Espírito Santo, como diz a Escritura. Tendo ouvido o Evangelho e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo de Deus. E agora nós somos o templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo de Deus, e revestidos conforme a Atos 1, revestidos de poder para manifestar a glória de Deus e sermos testemunha aonde quer que estejamos. Quando nós olhamos os enfeites, as alegorias, nós notamos uma semelhança com aquilo que deve ser a nossa vida, uma vida organizada, bem arrumada, sem envergonhar ao nosso Deus, que todos podem ver. Os ornamentos fazem uma referência aos cuidados com o nosso templo espiritual, tanto o que colocamos, quanto o que deixamos ou não deixamos, ou permitimos ou não permitimos a limpeza completa do nosso coração. Ou seja, aquilo que fica no nosso coração é o que ornamenta agora o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. Lembrando que o Espírito Santo é quem se encarrega de fazer essa limpeza à medida que nós entregamos a Ele esta morada. E Colossenses 3, 5, 12 nos diz assim, no capítulo 3, do verso 5 ao 2, diz assim: Fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando viveis ainda nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, hussita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. E é isso que nós precisamos colocar nas nossas vidas. E completando com Gálatas, que diz assim, olha, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dissarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Vós, porém, sois a raça eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para uma maravilhosa luz. Então, nós hoje temos uma grande responsabilidade, porque 1 Pedro também nos diz, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificadas casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então, o templo tinha a finalidade de manifestar a glória de Deus, de oferecer os sacrifícios de adoração a Deus, e nós hoje somos este templo e temos esta responsabilidade de apresentar os nossos sacrifícios espirituais, glorificar ao nosso Deus, manifestar a glória do nosso Deus e sermos uma bênção onde quer que estejamos.
E assim que a graça do Senhor Jesus seja sobre cada um de vós, meus amados. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe grandiosamente e até o nosso próximo encontro, se Deus nos permitir. Graça e paz a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.